Olá pessoal, eu quero nesse vídeo falar sobre o novo V-Ray 5. Agora, no final de 2020, a Chaos Group lançou essa nova ferramenta para diversos softwares. E no SketchUp, houve a introdução de ferramentas bem interessantes que complementam o V-Ray Next como a gente estava acostumado a usar. Então, se vocês entrarem no site da Chaos Group, vocês vão ver aqui embaixo, clicando no V-Ray para SketchUp, que agora é a versão número 5 que está disponível para ser baixada, embora vocês ainda consigam baixar as versões anteriores, caso prefiram continuar trabalhando com o V-Ray Next, V-Ray 4, V-Ray 4.2. De todo modo, houve de fato a introdução de recursos bem interessantes e nesse vídeo eu quero falar de alguns deles. Em primeiro lugar, agora a gente tem uma nova forma de controlar o posicionamento do Sol, o que facilita bastante a definição de um horário mais interessante e sombras mais de acordo com as nossas expectativas. Agora a gente tem também um recurso chamado Light Generator, que permite que a gente faça uma série de variações de iluminação de uma vez só, de forma automatizada. Esse recurso pode ser bem interessante para a gente ganhar mais tempo. Eu vou falar também sobre o novo V-Ray Frame Buffer, que mudou bastante e agora ele tem um funcionamento um pouco diferente e também tem alguns novos recursos que podem ser utilizados. Um recurso novo também do V-Ray 5, que é bem interessante, é o Light Mixer. Ele permite que depois do render a gente consiga ainda mexer na intensidade das luzes. Esse é um recurso que já existia em outros renderizadores, como o Corona, que funciona no 3ds Max, e agora a gente tem ele também para o SketchUp. Ele é ótimo para que a gente, após o render, possa ainda fazer um último ajuste de iluminação. E por último, eu vou falar de um recurso que a Chaos Group está vendendo como o grande barato aí da versão 5, que é o V-Ray Vision, que é como se fosse uma visualização em real time, que lembra esses programas tipo Game Engine, que faz com que a gente possa passear pelos nossos modelos e ter um bom feedback de iluminação em tempo real. Com esse recurso, a gente consegue então fazer uma apresentação bem interessante para um cliente em tempo real e fazer alterações no modelo e rapidamente a gente tem um feedback. Eu quero começar falando sobre o nosso novo controle de sombras. Então, para isso, eu vou abrir aqui um arquivo da Villa Savoye, que eu disponibilizei para vocês. Ele é um arquivo bem simples, que tem aqui algumas árvores, 2 cenas já setadas, além de uma configuração de render com qualidade média para a gente fazer alguns testes. Como vocês já devem saber, quando a gente define uma iluminação no V-Ray, a gente define pela posição do Sol. Eu vou então aqui fazer um teste de render e eu vou ligar o meu Render Interactive. E eu vejo que, nesse caso, o meu Sol está bem vertical, bem a pino. No modo tradicional, a gente procuraria aqui a aba Shadows e a gente faria alguns testes no horário, na data e no UTC para ver como que isso influenciaria a minha iluminação. Depois de fazer alguns testes, a gente pode gostar ou não do resultado e a gente tem o nosso resultado final. Esse sistema ele funciona, mas a gente não tem um controle muito intuitivo da direção do Sol. A gente meio que confia nesse sistema, que é um sistema baseado em parâmetros reais, mas muitas vezes a gente quer fazer uma iluminação rápida e a gente quer ter um controle um pouco mais simplificado da posição do Sol. Então, a partir do V-Ray 5, a gente pode acessar o nosso Asset Editor. E agora, a gente tem uma aba chamada Custom Orientation. Para que esse recurso aqui funcione, a gente tem que ativar ele. E aí ele passa a se sobrepor ao sistema tradicional. E a grande vantagem dele é que ele é muito simples e intuitivo. A gente tem aqui como se fosse uma vista de topo de uma carta solar e aqui a inclinação do Sol. De uma forma mais técnica, a gente chama esse gráfico aqui da esquerda de azimuth e esse aqui de altitude. O azimuth é o que representa o ângulo de uma carta solar em relação aqui ao norte. Então, é como se a gente estivesse olhando por cima e a gente define a direção em relação ao nosso modelo, que está aqui no meio.
E a altitude é basicamente o ângulo de inclinação em relação ao chão, que seria o zero. Se a gente olhar isso aqui em 3D, seria um diagrama parecido com esse aqui. Então, quando a gente modifica esse diagrama aqui da direita, a gente está basicamente colocando o Sol mais horizontal. Então, eu vou ter provavelmente a presença de sombras mais intensas na cena. E se eu coloco ele abaixo do zero, é como se o Sol já não estivesse mais lá. Quando eu coloco ele bem próximo aqui do 90, a gente tem aquele Sol bem a pino. Além de mexer na inclinação do Sol, a gente mexe na direção. Eu posso colocar que eu quero que o Sol esteja, por exemplo, vindo aqui nessa direção em relação ao nosso modelo. A gente considera que o nosso modelo está bem nesse meio desse círculo e, à medida que a gente vai girando, a gente vai mudando a direção do nosso Sol. Então, é bem fácil entender o que de fato está acontecendo. Se eu quero, por exemplo, um Sol vindo por trás do meu edifício, eu coloco ele nessa direção aqui. Esse círculo indica a posição do Sol em função dessa inclinação. E eu tenho, obviamente, a sombra bem aqui na frente. Se eu abaixar agora esse diagrama aqui da direita, eu vou ter uma sombra bem extensa pegando aqui em primeiro plano. Se a gente observar a nossa cena aqui topo, e eu voltar aqui com a minha janela de render, à medida que a gente vai mudando aqui esse nosso diagrama, a gente vai percebendo muito bem a trajetória do Sol em função dos parâmetros que a gente está escolhendo. Então, eu vou finalizar esse vídeo voltando aqui na minha câmera frontal. E eu vou escolher aqui uma posição do Sol vindo da direita, com uma inclinação bem baixa, para que essa sombra que a gente tem aqui atrás da câmera, ela pegue bastante na fachada aqui da Vila Savoy. E quando eu estiver satisfeito com o resultado, eu posso fazer o meu render final. Se a gente não quiser utilizar esse sistema, basta que a gente desative essa opção e a gente volta a ter o nosso sistema tradicional de posicionamento do Sol e produção das sombras do nosso cenário.